Principal instrução, falar a verdade. Falar a verdade, colaborar com a justiça. É isso que o Carlos Ubiraci vai fazer. É isso que a família dele fez e a postura dele não vai ser diferente. A postura dele vai ser exatamente igual à da família, de colaborar com a justiça. Trazer a verdade para esses fatos. O que ele sabe, ele vai falar. O Carlos Ubiraci é uma pessoa íntegra, honesta, ele não vai inventar nada, mas o que ele sabe, ele vai falar. Tá? Eu vou juntar os autos ainda. Tá aí, Brasil. A casa que para muita gente era uma mansão, né? Tá aqui, ó. Essa é a casa do... E que local fica essa casa? Essa casa fica em Itaipuaçu, é uma casa de posse, tá? E que inclusive o Carlos Ubiraci ainda está pagando por essa casa. Como defesa, o senhor vai conseguir provar de fato essa inocência do Carlos Ubiraci e a expectativa que o senhor tem sobre isso? A decisão é da magistrada, né? Certo. A gente trabalha em prol disso. Carlos Ubiraci, ele não conseguia nem sair da casa para poder fazer uma viagem no final de semana. Ele fez isso uma vez, porque ele não conseguia autorização para poder sair. Tudo dependia de autorização, tanto da ré Flor de Lis, quanto da vítima Anderson do Carmo. Ele não tinha vida própria, ele era um paizão na casa, ele era um grande líder, ele cuidava das crianças, ele sempre colaborou com as crianças, levando para médico, para escola. Ele realmente fazia o papel de pai naquela casa. Tá? E qual é o problema do Carlos Ubiraci? O que aconteceu para que ele viesse parar aqui? Ele sabia. O problema do Carlos Ubiraci foi saber, ter conhecimento de que havia um plano, né, para poder ceifar a vida do pastor Anderson, né, que foi levado a conhecimento dele, inclusive pelo pastor Anderson do Carmo. O pastor Anderson do Carmo levou o iPad até o Carlos Ubiraci para conversar com ele, explicar o que estava vendo. Então, foi o momento que o Carlos Ubiraci orientou ele, procura a polícia, vamos ver isso, ver com a mãe. E ele virou e falou que não ia fazer nada em relação a isso, porque ele não queria expor a família. Isso foi uma das coisas. E em relação ao envenenamento, todos naquela casa sabiam. Direta ou indiretamente, todos sabiam. Todos sabiam que o Anderson do Carmo ele vinha sendo envenenado. Na última audiência, relatou que ele cursava psicologia. O que o senhor pode falar sobre isso? Procede? Procede. Ele era acadêmico do curso de psicologia. O Carlos Ubiraci, ele era voltado para a igreja, para o estudo e para as crianças daquela casa. O Carlos Ubiraci, ele está aqui porque ele sabia, assim como os outros também sabiam. Todos naquela casa sabiam, inclusive o pastor Anderson do Carmo sabia, sendo que não queria acreditar que pudesse acontecer o pior, conforme infelizmente aconteceu. Você vai acompanhar com exclusividade essa entrevista com o advogado do pastor Carlos Ubiraci, que é réu, acusado de participar da morte do pastor Anderson do Carmo. Quem é o Carlos Ubiraci? Qual é a participação desse filho com tamanha responsabilidade na casa, homem de confiança da parlamentar? Você vai acompanhar com exclusividade os detalhes e também a expectativa, segundo o doutor. O Carlos Ubiraci não tem nada a ver com a participação desse crime e que na próxima audiência vai ficar tudo muito claro. E eu perguntei ao doutor qual foi a instrução que ele passou para o seu cliente no próximo interrogatório, que com certeza poderá ser a primeira pessoa a prestar os esclarecimentos. O Carlos Ubiraci provavelmente será um dos primeiros a depor. Você vai acompanhar essa e outras informações aqui do nosso canal. Você está no seu canal Voz para Fé, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Ricardo Santos, o seu jornalista cristão. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Verifique se na notificação para você não perder nada. E outro detalhe, deixa o teu like, confirma a sua inscrição, aciona o sino da notificação e deixa nos comentários de que lugar do Brasil e do mundo você me acompanha. De olho nos fatos, Brasil! Quem é o pastor Carlos Ubiraci, filho afetivo do casal? Pastor Anderson do Carmo
e a parlamentar Flor de Lis. O pastor Carlos Ubiraci, homem de responsabilidade do Ministério Flor de Lis, braço direito da parlamentar e também homem de confiança de pastor Anderson do Carmo dentro da casa. Carlos Ubiraci, já trouxemos aqui em uma das nossas matérias, acadêmico, cursou psicologia, um paizão para as crianças. Qual o envolvimento do pastor Carlos Ubiraci? Vocês vão acompanhar na íntegra uma entrevista exclusiva com o doutor Luiz Gregório, a defesa do réu. Carlos Ubiraci, algumas testemunhas que depuseram em seu favor, relataram sobre a conduta, o comportamento e qual era as responsabilidades do pastor Carlos Ubiraci dentro da casa. Existe relato de algumas testemunhas que o Carlos Ubiraci era defensor das crianças. Como já relatamos, o paizão. Era ele que era o responsável de levar as crianças para vacinas, consultas médicas, a escolas. Inclusive, ele que era a pessoa que quebrava as regras na casa, dentro da questão das alimentações inferiores para as crianças. O Carlos Ubiraci, por sua vez, ele fazia uma comida especial, segundo relatou uma testemunha. Segundo o doutor Luiz Gregório, as testemunhas, ambas filhas do Carlos Ubiraci, a Raquel e a Rebeca, que depuseram em favor do pai e contra a Flor de Lis. O doutor Luiz Gregório, que está bastante otimista em provar a inocência do Carlos Ubiraci, relatou que esses depoimentos dados pelas suas duas filhas, inclusive, não só inocenta o seu pai, como também aponta novos personagens para este caso. Existem relatos das próprias testemunhas que Carlos Ubiraci não tinha liberdade nem sequer para viajar. O Carlos Ubiraci era uma espécie de caseiro, relatou uma das testemunhas que depuseram contra a parlamentar Flor de Lis, que Carlos Ubiraci tinha uma casa. Inclusive, nós temos imagens exclusivas desta casa. Vocês vão acompanhar essa informação aqui no canal. Seria Carlos Ubiraci inocente? Não existe, deixe a sua opinião. Segundo o doutor Luiz Gregório, está provado, está claro que Carlos Ubiraci não teve nenhum envolvimento nesse crime. Segundo o doutor, a única participação do Carlos Ubiraci foi saber do crime. Inclusive, ele relatou que o pastor Carlos Ubiraci ficou sabendo pelo próprio pastor Anderson do Carmo, que compartilhou para o Carlos Ubiraci a mensagem que estava no iPad. Segundo o doutor, Carlos Ubiraci não tem envolvimento e que a única participação foi saber da trama que estava armada contra o pastor Anderson do Carmo. Segundo o doutor, todos na casa sabiam, inclusive o Carlos Ubiraci. Nesse relato, vocês vão acompanhar umas informações de uma das testemunhas que depuseram em favor do pastor Carlos Ubiraci. Em relação à casa, a testemunha relatou que o pastor comprou esta casa. Segundo o doutor, a casa ainda está em financiamento, que o pastor Carlos Ubiraci não terminou de pagar. A testemunha que depôs em favor do Carlos Ubiraci relatou que diversas vezes o Carlos Ubiraci queria sair da casa, mas tinha algo que mantinha o Carlos Ubiraci preso, que inclusive prestou esse depoimento
a testemunha, com voz embargada, disse: eu só queria que meu pai saísse da casa, que eu não aguentava mais ver o meu pai sofrendo. Mas era algo muito mais forte que mantinha o meu pai preso na casa, relatou uma das filhas do pastor Carlos Ubiraci, que depois, em favor do seu pai e contra a Flor de Lis. Inclusive, foi uma das filhas que relatou nesse depoimento mais contundente sobre a Paula Barros dormir na mesma cama que a parlamentar. E o detalhe de que a Paula Barros estava ensinando os filhos da parlamentar a depor e como se comportar diante dos interrogatórios. Mediante a todos esses depoimentos das filhas de Carlos Ubiraci e as outras testemunhas que depuseram em favor do Carlos Ubiraci, a defesa de Carlos Ubiraci está bastante otimista, acreditando com todos esses relatos na inocência, sendo provada, e que a juíza irá bater o martelo em favor do réu. Outro detalhe importante é que na próxima audiência, dia 22 de janeiro, Carlos Ubiraci vai falar a verdade. Em pergunta à entrevista ao canal A Voz Profética com exclusividade, o Dr. Luiz Gregório afirmou que Carlos Ubiraci vai falar toda a verdade, assim como a sua família falou, e que vai falar tudo que sabe. Em orientação dada ao seu cliente, o doutor ainda afirmou: o seu cliente será inocentado. Pois bem, Brasil, vem mais surpresa por aí. Esse interrogatório já está agendado para janeiro. O pastor Carlos Ubiraci, pela função que tinha na casa, pela pessoa que era na família, por estar numa posição de réu, apontado como um dos que participaram da morte do pastor Anderson do Carmo, e com essa orientação do seu advogado, e com base nos relatos das suas próprias filhas, se o Ministério Público, a juíza Neariz, os advogados que vão o interrogar, provavelmente Carlos Ubiraci será confrontado a falar a verdade. Independente de qualquer coisa, ele terá que falar tudo que sabe. E se ele falar tudo que sabe, terá muita surpresa. Será um depoimento longo, vai trazer muita clareza para esse caso, que com certeza dará asas para novos rumos do caso Flor de Lis Anderson do Carmo. Só para lembrar que Carlos Ubiraci, além de pastor da igreja, terá que prestar depoimento nesse interrogatório como pastor da igreja, como filho afetivo, como homem de responsabilidade da casa, e o que o pastor Anderson do Carmo falou para ele. Pois bem, Brasil, com tudo isso, Carlos Ubiraci terá uma responsabilidade muito grande. Será um dos depoimentos mais aguardado, mais esperado dentro desse interrogatório, nessa fase de interrogatório. Carlos Ubiraci terá que apontar a sua mãe como culpada ou será a favor dela. Partindo dentro desse nosso raciocínio, se a mãe, ou melhor, se a mulher e as suas duas filhas abriram um jogo e que falaram a verdade, o que acontecia dentro da casa, o que aconteceu na noite do crime e o que está acontecendo hoje, inclusive o fato das agressões. Existem relatos de uma das testemunhas que depuseram em favor do Carlos Ubiraci, que Carlos Ubiraci também sofreu agressão dentro da casa. Inclusive, tem um relato
que Carlos Ubiraci levou uma panelada na cara e que ele tinha medo da parlamentar. E por essa razão, é um dos motivos do pastor Carlos Ubiraci não ter saído da casa. Também existe o relato de que Carlos era muito grato pelo que fizeram por ele na casa. Deixe a sua opinião nos comentários. Carlos Ubiraci é inocente? Ele vai depor contra a sua mãe? Comente aí, qual é a sua opinião? Segundo a sua defesa, o doutor Luiz Gregório, todos os depoimentos que apontaram que o Carlos Ubiraci era uma pessoa boa, que tinha uma conduta excelente e que inclusive era defensor das crianças. Segundo essas informações, seria Carlos Ubiraci inocente? É o que nós vamos acompanhar aqui com exclusividade. O que se espera do pastor Carlos Ubiraci, a não ser ele ser contra a sua mãe? Estará ali, frente a frente com a parlamentar, frente a frente com a juíza, doutora Neariz, frente a frente com seus advogados e frente a frente com seus irmãos. Carlos Ubiraci, se quiser provar que é inocente e se quiser colaborar com a justiça, terá que falar tudo que sabe, inclusive contra sua própria mãe. Podem aguardar que novas reviravoltas nesse caso. A nova fase que vai dar início em janeiro, a primeira audiência do ano. Já temos a data apontada pela doutora Neariz, a juíza do caso Flor de Lis, dia 22 de janeiro. A ordem da juíza é que todos compareçam e que não haja atraso, porque novos relatos, inclusive do Carlos Ubiraci, que vai depor, diante de tantos relatos que já trouxe bastante surpresa para esse caso, terá mais um novo episódio. E o canal Voz Profética vai estar lá fazendo a cobertura com exclusividade. Acompanhe agora na íntegra essa entrevista com exclusividade com seu advogado, doutor Luiz Gregório. De olho nos fatos, Brasil. Doutor Luiz Gregório, advogado do pastor Carlos Ubiraci. Queria que o senhor falasse um pouco aqui para o canal Voz Profética sobre o seu cliente e a sua expectativa em provar que ele não tem nenhuma participação nesse crime. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Em relação à acusação do Carlos Ubiraci, é uma acusação que, durante o curso do processo, nós estamos comprovando que ela não irá se sustentar. Todo o trabalho está sendo feito em prol disso. A acusação ela vem sempre afirmando que o Carlos ele era um paizão na casa, ele era um grande líder, ele cuidava das crianças, ele sempre colaborou com as crianças, levando para médico, para escola. Ele realmente fazia o papel de pai naquela casa. Tá? E qual é o problema do Carlos Ubiraci? O que aconteceu para que ele viesse parar aqui? Ele sabia. O problema do Carlos Ubiraci foi saber, ter conhecimento de que havia um plano, para poder ceifar a vida do pastor Anderson, que foi levado a conhecimento dele, inclusive pelo pastor Anderson do Carmo. O pastor Anderson do Carmo levou o IPES até o Carlos Ubiraci para conversar com ele, explicar o que estava havendo. Foi o momento que o Carlos Ubiraci orientou ele, procura a polícia, vamos ver isso, ver com a mãe. E ele virou e falou que não ia fazer nada em relação a isso, porque ele não queria expor a família. Isso foi uma das coisas. E em relação ao envenenamento, todos naquela casa sabiam. Direta ou indiretamente, todos sabiam. Todos sabiam que o Anderson do Carmo ele vinha sendo envenenado. Entendeu? Doutor, uma das testemunhas, inclusive de defesa, do Carlos Ubiraci, que depois, na última audiência, relatou que ele cursava psicologia. O que o senhor pode falar sobre isso? Procede? Procede. Ele era acadêmico do curso de psicologia. O Carlos Ubiraci ele era voltado para a igreja, para o estudo e para as crianças daquela casa. O Carlos Ubiraci ele está aqui porque ele sabia, assim como os outros também sabiam. Todos naquela casa sabiam, inclusive o pastor Anderson do Carmo sabia, sendo que não queria acreditar que pudesse acontecer o pior, conforme infelizmente aconteceu.
Agora, em relação ao que o senhor mencionou, a testemunha de defesa, é notório que tanto o Carlos Ubiraci quanto a família está colaborando com a marcha processual e está colaborando com o processo, fazendo com que realmente a verdade real apareça. Nós estamos ali, trabalhando na busca da verdade real. A defesa está comprometida com isso. A defesa do Carlos Ubiraci está tão comprometida com isso que arrolou a filha dele, a Raquel e a Rebeca, ambas filhas, para poder vir aqui dar o depoimento. E deram. E trouxeram fatos novos. Colocaram novos personagens na cena do crime. O que futuramente será apurado, pelo menos assim, a gente espera que seja feito, né? Perfeito, perfeito. Em relação à mãe do Carlos Ubiraci, inclusive a última testemunha relatou que depois, a favor do Carlos Ubiraci, que ele cogitava um bom tempo sair da casa por insatisfação e ele não conseguiu, porque ele era muito preso. Isso procede mesmo, doutor? Olha só, sair da casa era uma coisa assim, praticamente impossível. O Carlos Ubiraci, ele não conseguia nem sair da casa para poder fazer uma viagem no final de semana. Ele fez isso uma vez, porque ele não conseguia autorização para poder sair. Tudo dependia de autorização, tanto da ré Flor de Lis, quanto da vítima Anderson do Carmo. Ele não tinha vida própria, tudo era controlado pelos dois. Então sair da casa era uma coisa que infelizmente ele queria, né, sair sim, mas era uma coisa tão complicada que quando ele falou que não, vou sair da casa com a minha família, foi oferecido uma casa no mesmo quintal para que ele pudesse ficar lá com a família. Ele tinha um puxadinho lá, ele morava lá. Exatamente, tinha um puxadinho, ele morava lá. E essa casa, inclusive a testemunha que depois a favor dele, que ele tinha comprado uma casa, porém, essa casa, ele não foi morar nela. Essa informação o senhor também tem? Eu também tenho. Só um minuto, por favor. Perfeito. Porque foi falado, né, como se fosse realmente uma grande casa. E aqui está a casa. Se o senhor quiser filmar, eu vou juntar os autos ainda. Tá aí, Brasil. A casa que para muita gente era uma mansão, né? Tá aqui, ó. Essa é a casa do... E que local fica essa casa? Essa casa fica em Itaipuaçu. É uma casa de posse, tá? E que inclusive o Carlos Ubiraci ainda está pagando por essa casa. Perfeito. Perfeito. Do seu modo de ver como defesa, o senhor vai conseguir provar de fato essa inocência do Carlos Ubiraci e a expectativa que o senhor tem sobre isso? A decisão é da magistrada, né? Certo. A gente trabalha em prol disso. De acordo com a prova dos autos, de acordo com os elementos que vêm sendo colhidos, a denúncia não se sustenta em relação ao Carlos Ubiraci. Tá? Se a gente for trabalhar de maneira legal, como manda a lei, a absolvição do mesmo é certa. Assim eu espero que aconteça. Perfeito, perfeito. Em relação ao envenenamento, que o senhor mesmo disse aqui perfeitamente que todos sabiam, procede a informação que a esposa de Carlos Ubiraci tomou o veneno por engano? Procede, ela tomou um suco por engano. Na Santa verdade. Ceia, num domingo, ela tomou um suco por engano. Assim como teve uma outra menina na casa, salvo engano, de nome Tayane, tomou um Yakult também por engano, que também estava envenenado. Então, em relação ao envenenamento, procede sim. Procede. O Carlos Ubiraci, ele passou a ter conhecimento desse envenenamento exatamente após a esposa dele passar mal. Depois que ela passou mal, aí sim, ele teve conhecimento desse envenenamento, né? Inclusive, foi mencionado pela própria ré Flor de Lis que a pessoa Cristiane, que é a esposa do Carlos que passou mal, não precisava ter ido ao médico. Era só procurá-la, que ela saberia como reverter essa situação. Isso está nos autos também, tá? Perfeito, doutor. E agora vai passar para a próxima fase. Carlos Ubiraci ainda não foi ouvido, né? No caso, provavelmente será na próxima, ano que vem, em janeiro, dia 22. Dia 22 de janeiro. Tem alguma instrução? O senhor pode adiantar alguma coisa a respeito disso? A principal instrução, falar a verdade. Falar a verdade, colaborar com a justiça. É isso que o Carlos Ubiraci vai fazer. É isso que a família dele fez e a postura dele não vai ser diferente. A postura dele vai ser exatamente igual à da família, de colaborar com a justiça. Trazer a verdade para esses fatos. O que ele sabe, ele vai falar. O Carlos Ubiraci é uma pessoa íntegra, honesta, ele não vai inventar nada, mas o que ele sabe, ele vai falar. Perfeito, doutor.
Muito obrigado aí, tá? Obrigado, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Nada, a gente agradece, o canal Voz para Festa agradece. Defesa, Sucesso. poder trazer isso à tona. Muito obrigado, doutor. Obrigado.